Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai desbravar um dos temas, olha, mais importantes e fascinantes do direito constitucional, o controle de constitucionalidade. Se você, que está se preparando para a carreira jurídica, já parou para pensar como a gente fiscaliza as leis para garantir que elas respeitem a nossa lei maior, a Constituição? Bom, esta análise é simplesmente fundamental. E para a gente começar, eu já vou lançar logo uma provocação, uma pergunta que parece até um nó na cabeça. Uma lei pode ser ilegal? E a resposta, sem rodeios, é com certeza sim. Entender como e por que isso acontece é exatamente o que a gente vai desvendar juntos aqui. Então, qual que vai ser o nosso caminho? A gente começa pelo alicerce de tudo, que é a supremacia da Constituição. Depois, vamos entender o que é o tal vício que torna uma lei inválida, quais os tipos desse vício e como o nosso sistema jurídico age para controlar isso. E por fim, a gente vai ver os efeitos práticos, as consequências no mundo real, quando uma lei é declarada nula. Vamos lá? Primeiro ponto, então, a supremacia constitucional. Pensem o seguinte, para que exista qualquer tipo de controle, a gente precisa de um padrão, uma régua superior para medir o resto. E no nosso ordenamento jurídico, essa régua, esse padrão máximo, é a Constituição. Essa imagem da pirâmide é clássica, né? A famosa pirâmide de Kelsen. E ela é perfeita para ilustrar essa ideia. A Constituição Federal fica lá no topo, soberana. Isso significa que todas as outras normas, leis, decretos, portarias, tudo, tem que estar de acordo com ela. E para esse controle funcionar de verdade, a gente precisa de duas premissas básicas. Primeiro, a supremacia, essa hierarquia da pirâmide. E segundo, a rigidez constitucional, que quer dizer que mudar a Constituição é um processo muito mais difícil e solene do que aprovar uma lei comum. Certo. Então, se uma norma lá de baixo da pirâmide desrespeita a Constituição, que está lá no topo, essa norma nasce com um defeito. É como se fosse um defeito de fabricação, sabe? Ela já surge no mundo jurídico com um problema. E a palavra-chave aqui é exatamente essa: vício de origem. Isso é muito importante. A inconstitucionalidade não é uma doença que a lei pega depois de um tempo. Não, é um problema congênito. A lei, juridicamente falando, já nasce morta. Desde o momento da sua criação, ela é considerada nula e inválida. E olha, essa ideia não é de hoje. O grande Rui Barbosa, com sua genialidade, já tinha sacado isso. Quando ele fala que a medida é, de sua essência, nula, ele está dizendo exatamente isso. A invalidade faz parte da natureza do ato. Não é algo que um juiz aplica depois. O juiz, na verdade, só declara, só reconhece algo que sempre foi verdade desde o início. Agora atenção, um ponto que gera muita confusão e é crucial entender: não dá para confundir inconstitucionalidade com revogação. São coisas totalmente diferentes. A revogação, que a gente vê aí à direita, é quando o próprio poder legislativo cria uma nova lei e diz: olha, a partir de agora, aquela lei antiga não vale mais. O efeito é para frente, é ex nunc. Já a declaração de inconstitucionalidade, à esquerda, é outra história. É o judiciário dizendo que aquela lei sempre foi inválida. O efeito vai para trás, é retroativo, ex tunc. É como se a lei nunca tivesse existido. Beleza? Já entendemos o que é o vício, mas assim como um médico precisa diagnosticar o tipo de doença para saber o tratamento, no direito a gente também classifica a inconstitucionalidade em diferentes espécies para entender a natureza exata do problema. As duas categorias mais básicas são a formal e a material. Pensa assim, a inconstitucionalidade formal é um erro no como se faz a lei. É um erro no procedimento de criação. Por exemplo, uma lei que precisava de um certo número de votos para ser aprovada, mas não teve. Já a inconstitucionalidade material é um erro no o que a lei diz. É quando o conteúdo dela bate de frente com um direito ou princípio da Constituição. E tem outra divisão importante. A inconstitucionalidade por ação é a mais óbvia. O poder público faz alguma coisa, edita uma lei que não deveria. Mas a omissão também é um problema. A inconstitucionalidade por omissão acontece quando o poder público deixa de fazer algo que a Constituição manda, como, por exemplo, deixar de regulamentar um direito fundamental que precisa de uma lei para ser exercido. Ok, já sabemos diagnosticar o problema. Agora, como é que o sistema age para resolver isso? Quais são as ferramentas, as modalidades de controle que a gente tem? A gente pode dividir o controle pelo momento em que ele acontece. O controle preventivo é tipo uma vacina. Ele acontece antes do projeto virar lei. É o caso, por exemplo, da análise nas comissões de Constituição e Justiça do Congresso ou do veto do presidente da República. Já o controle repressivo, que é o mais famoso, é o remédio.
Ele é exercido pelo Poder Judiciário depois que a lei já está em vigor. E quem faz esse controle judicial? Bom, aqui no Brasil a gente tem um sistema misto, que é bem interessante. De um lado, temos o controle difuso, onde qualquer juiz ou tribunal, ao julgar um caso específico, pode incidentalmente declarar uma lei inconstitucional e deixar de aplicá-la àquele caso. Do outro lado, tem o controle concentrado. Nesse, a discussão é levada diretamente ao guardião máximo da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a decisão que ele tomar vai valer para todo mundo. E agora a gente chega na parte final, e talvez a mais prática, as consequências de tudo isso no mundo real. Afinal, o que acontece de verdade quando o martelo é batido e uma lei é declarada inconstitucional? A regra geral, como a gente já viu, é radical. É o retorno ao status quo ante, ou seja, à situação de antes. O efeito é ex tunc, retroativo. A decisão que declara a nulidade é como se apagasse a lei e todos os seus efeitos desde o dia em que ela nasceu. É como se ela nunca tivesse existido no nosso mundo jurídico. Mas, pensem comigo, será que aplicar essa regra de forma absoluta, sempre e para tudo, é justo? Imagina o caos que seria apagar completamente anos de relações jurídicas baseadas numa lei. Isso poderia criar uma insegurança jurídica enorme, até mesmo injustiças. E a resposta do direito para isso é não, a regra não é absoluta. E é por isso que existem exceções, ou como a gente diz, atenuações. A primeira grande delas é para proteger a boa-fé e a segurança jurídica. Imagina um funcionário público que foi nomeado para um cargo criado por uma lei. Anos depois, essa lei é declarada inconstitucional. Seria justo anular todos os atos que ele praticou? O STF entende que não. Para proteger as pessoas que confiaram na aparência de que a lei era válida, esses atos podem ser mantidos. E aqui vai outro exemplo prático e muito comum. Servidores que receberam algum aumento ou vantagem salarial com base numa lei que depois foi considerada inconstitucional. Eles precisam devolver todo o dinheiro que receberam? A jurisprudência é firme em dizer que não, porque eles receberam de boa fé e esses valores têm caráter alimentar. A nulidade da lei faz parar os pagamentos para o futuro, claro, mas não obriga a devolver o que já foi pago. E para a gente encerrar, eu quero deixar uma provocação, uma reflexão que vai além da técnica jurídica. A Constituição é a nossa lei máxima. Ela foi criada em nome do povo. Mas na prática, a palavra final sobre o que ela quer dizer é do poder judiciário. E isso nos leva a uma pergunta fundamental para a nossa democracia. No fim das contas, quem é o verdadeiro guardião da Constituição? É o tribunal que a interpreta ou é o povo em nome de quem ela existe? Fica aí a reflexão.